Bom, pessoal, chegamos na nossa segunda aula dessa semana e agora nós vamos falar do comprimento da circunferência e do comprimento do arco, beleza? O comprimento, ele é equivalente ao quê? Ao perímetro. Só que quando nós falamos perímetro, nós estamos nos referindo aos polígonos, e quando nós falamos comprimento, nós estamos nos referindo à circunferência, certo? Ou a um arco de circunferência. Perfeito? Então, como que nós chegamos no cálculo do comprimento da circunferência? Lá na Grécia Antiga, os matemáticos eles perceberam que sempre que eles mediam, ó, aqui tá errado, que eles mediam o comprimento da circunferência e dividia pelo diâmetro, eles sempre chegavam a uma mesma constante, certo? E essa constante era igual a 3,14, beleza? Independente do tamanho dessa circunferência, essa relação ela sempre foi verdadeira. Independente se fosse uma circunferência pequena, por exemplo, do tamanho de uma roda de bicicleta, como se fosse uma circunferência gigantesca, como, por exemplo, deixa eu pensar em algo grande. Vamos supor no campo de futebol, no círculo central, por exemplo, certo? Essa proporção era sempre a mesma. Então, Arquimedes, ele definiu essa constante aqui como nós conhecemos de π, certo? Com a letra π, que é uma letra grega, sendo π igual a 3,14. E daí nasceu a nossa fórmula do comprimento da circunferência, em que o comprimento é igual a 2πr, beleza? Fórmula muito conhecida. Mas também nós podemos escrever essa fórmula de outra maneira, como nós sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes r, que é o raio. Então, a gente poderia escrever o comprimento como o π vezes o diâmetro, certo? Então, aí estão tá nossas duas fórmulas para calcular o comprimento da circunferência, beleza? Observem que, para calcularmos o valor do comprimento da circunferência, nós precisamos somente do raio, certo? Ou do diâmetro. E aí, a utilização de fórmula vai depender do exercício. Se o exercício der diâmetro, a gente usa diâmetro, se der raio, a gente vai usar raio. Mas, por exemplo, se você tiver o diâmetro, nada impede de você achar o raio e calcular pelo raio. Vai dar a mesma coisa. Beleza? E agora, nós vamos falar do arco da circunferência, certo? Como nós já vimos na aula anterior, que nós falamos sobre os conceitos, eu vou aqui delimitar um espaço em que esse ponto eu vou chamar de ponto A e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B, certo? Então, olha, esse arco que está vermelho aqui é o que nós chamamos do que? De arco AB, que a gente pode escrever dessa forma, certo? E no caso aqui nós temos um ângulo central, tá? Por que eu falei ângulo central? Porque na próxima aula nós vamos ver que nós temos também o ângulo inscrito, tá? Que vai mudar. E uma coisa interessante a se perceber é o seguinte, é que esse arco, aqui, o arco AB, ele tem a mesma medida do ângulo central, tá? A mesma medida que eu digo é o seguinte, ele tem o mesmo grau de abertura. Observem que medida de um arco é diferente do comprimento de um arco, certo? Nesse caso aqui, a medida do nosso arco, esse arco aqui, ele tem medida de alfa graus, certo? Eu não preciso colocar o graus. E aí, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir a maneira como nós calculamos o comprimento desse arco. Beleza? Agora pensem comigo. Qual que é a medida da nossa circunferência? Vocês concordam comigo que é 360 graus? Porque é uma volta? Uma volta possui 360 graus. Então, a partir dessa relação, nós conseguimos achar a medida do comprimento do arco da circunferência. De que maneira? Ó,
Vamos fazer assim, ó. Vocês concordam comigo que 2πr, que é o valor do comprimento da circunferência, equivale a 360 graus? Que é o ângulo de uma volta. Se a gente tem um ângulo de alfa, qual que vai ser esse comprimento? Vai ser L, tá? O comprimento de um arco a gente sempre chama de L, um L minúsculo. Perfeito? Então, ó, a gente tem uma regra de 3. Agora vamos usar a nossa regrinha de 3. Vou jogar aqui para cima. Ó, 2πr vezes alfa é igual a L vezes 360 graus. Certo? Agora nós temos que isolar o L, que é o comprimento do nosso arco, para saber a fórmula. Então L vai ser igual a alfa, que é o ângulo central, certo? Que também é a medida do arco AB, tá? Lembrando que isso aqui é a medida do arco. Medida do arco AB. Porque quando nós estivermos falando de ângulo escrito, vai mudar um pouquinho. Alfa sobre 360 graus vezes 2πr. Perfeito? Então observem que, por exemplo, se fosse um ângulo de 60 graus, o comprimento do arco seria 1/6 do nosso comprimento. Certo? Porque nós dividiríamos o comprimento da nossa circunferência por 6. Se o ângulo, a medida aqui fosse de 30 graus, por exemplo, aí nós teríamos outra relação, certo? Que seria 1/12 do comprimento da circunferência. Se fosse um arco com medida de 180 graus, o comprimento seria metade, certo? Como se fosse, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C, ó. O ponto C. O arco BC, ele tem medida de 180 graus, certo? Que é meia volta. Então nós colocaríamos 180 aqui e veríamos que o comprimento é metade do comprimento da circunferência. E aí está a nossa fórmula, tá? Deixa eu só apagar tudo aqui para vocês verem. Beleza. Aqui, ó, em que o C aqui que eu coloquei, ó, é o comprimento da circunferência. Mas, professor, e se o ângulo for dado em radianos? Bom, se for dado em radianos, nós faremos a mesma coisa, tá? Antes, vamos lembrar como nós transformamos ângulo em graus para radianos. Nós utilizamos a seguinte igualdade. 180 graus é igual a π radianos, certo? Radianos. Então, por exemplo, se for um ângulo de 60 graus, vira uma regrinha de 3, certo? Que seria, no caso, π sobre 3. Mas vamos supor que o ângulo aqui seja dado em radianos, certo? Então, olha, 2πr é o comprimento da nossa circunferência, tá? Esse aqui equivale a quanto? A 2π, porque o ângulo de uma volta é 2π. O ângulo de 180 é π, de duas meia volta ou de uma volta completa é 2π. E aí, a gente vai ter um ângulo alfa também, certo? E qual que vai ser esse comprimento? O comprimento aqui vai ser L. E nós fazemos de novo a regrinha de 3. Então, L vezes 2π é igual a 2πr alfa, certo? E agora nós isolamos o arco, que é L. Então, ó, olha o que vai acontecer. A gente vai ter 2πr alfa dividido por 2π. Nós podemos cancelar o 2π com 2π e teremos que o valor do arco da circunferência é igual ao raio vezes o ângulo, tá? E essa fórmula aqui, não, desculpa, é o raio vezes a medida do arco, tá? Essa aqui é a medida do nosso arco AB, certo? E nós chegaremos na nossa segunda fórmula, beleza? Interessante, né, galera? Então, olha, nós aprendemos a calcular
o comprimento da circunferência e do arco da circunferência, tá? Mas a dica que eu dou para vocês é para não ficar preso na fórmula do arco, tá? Utilizar a regra de 3 é sempre mais fácil do que ficar decorando fórmula. É só você lembrar que o comprimento, que eu vou chamar de C, equivale a 360 graus, e aí ele vai te dar o valor de um ângulo aqui, certo? Se for o ângulo central. E aí a gente vai saber que o ângulo central que o arco aqui vai ter a mesma medida do ângulo central. Só adiantando, se fosse um ângulo inscrito, por exemplo, se fosse um ângulo inscrito, certo? E aqui a gente falasse que era beta, aí a gente tem a seguinte relação, que a medida do arco AB é igual a 2 vezes o nosso ângulo escrito, que é beta, certo? Então, se aqui fosse um ângulo de 30 graus, a medida do nosso arco AB seria de 60. Mas nós veremos isso com mais calma, beleza? E agora, um exemplo. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetros medindo 60 centímetros e percorreu com ela 10 quilômetros. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40 centímetros e percorreu com ela 5 quilômetros. Considere 3,14 como aproximação para... Aqui é π. Para π. A relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista B é dada por... Então, ele quer saber a quantidade de volta da roda do ciclista A sobre a quantidade de volta da roda do ciclista B, certo? Como que nós calculamos isso? Bom, nós conseguimos achar, por exemplo, quanto que mede uma volta, certo? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa roda da bicicleta, tá? E o diâmetro dela, isso aqui ficou bem ruim, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Ó, aqui a gente tem a roda da nossa bicicleta e nós temos o diâmetro. No caso, o diâmetro vale 60 centímetros, certo? Vamos transformar em metros, que eu acho que vai ficar mais fácil. No caso, 0,6 metros, certo? Então, ó, quanto que vale o comprimento de uma volta dessa roda? Bom, nós usamos que o comprimento é igual a π vezes d, certo? Então, o comprimento, ó, é igual a 0,6 e por enquanto eu vou deixar em π, depois nós fazemos essa multiplicação. Vocês vão ver por quê. Eu vou pôr aqui, ó, que é o de A, certo? E aí, ó, o que que vai acontecer? Deixa eu apagar isso aqui. Caneta. Nós sabemos que uma volta da roda da bicicleta, ela anda quanto? Ela anda 0,6 π metros, certo? Nós queremos achar quantas voltas que ela dá quando nós percorremos quanto? 10 quilômetros, que eu vou falar que são 10 mil metros, certo? Para manter a unidade. Então, ó, o número de voltas de A, né, vai ser igual a 10 mil metros dividido por 0,6 π metros também. Esse aqui é um zero. Certo? Então esse aqui é o número de voltas. Mas eu vou deixar por enquanto, por quê? Porque ele quer saber a relação. Então, às vezes, no final vai cortar alguma coisa, tá? Agora vamos calcular para o ciclista B. Beleza? O comprimento é igual a, no caso aqui nós temos um diâmetro igual a 40 centímetros, vai ser igual a 0,4 π metros, certo? E fazemos a mesma conta. Ó. Uma volta equivale a 0,4 π metros. Nós queremos quantas voltas são dadas com 5 quilômetros, ou 5 mil metros.
E aí nós teremos que o número de voltas que o ciclista B vai dar é 5.000. Oh, ficou ruim essa. 5.000 dividido por 0,4 π. 4π, certo? Aqui tem metros e metros, vai cancelar. Então a gente quer a relação, que no caso seria x dividido por y. Vocês concordam comigo? Então, ó, nós vamos pegar esse valor e dividir por esse valor. Nós teremos a relação de voltas efetuadas, tá? Então, ó, anotem o valor aí. Então, ó, 10.000 dividido por 0,6 π. Isso aqui é um π, gente. Dividido pela quantidade de voltas dado por B. No caso é 5.000, não é 10.000. Opa. 5.000. Deixa eu ver o tempo nosso aqui. Está estourando o tempo. 5.000 dividido por 0,4 π. Beleza? E qual que foi o esqueminha que a gente viu para quando a gente tem divisão de fração? Passa de baixo multiplicando invertido. Então seria 10.000 dividido por 0,6 π vezes, inverte a segunda, 0,4 π dividido por 5.000. Tá vendo por que eu não fiz a multiplicação do número vezes o π? É porque aqui, por exemplo, olha, vamos olhar. O π vai cancelar com o π, tá vendo? E aqui no caso, olha, 10.000 dividido por 5.000 é igual a 2. Então eu posso cortar os 5.000 aqui e aqui vai ficar 2. Então daqui nós tiramos que a relação entre as voltas é igual a 2 vezes 0,4 dividido por 0,6, que é igual a 0,8 dividido por 0,6. Nós podemos multiplicar em cima e embaixo por 10. Nós teremos 8 dividido por 6. E agora nós simplificamos. Nós podemos simplificar, por exemplo, por 2. Dividindo em cima e embaixo por 2. Vou pôr aqui, ó. Aqui eu dividi por 2. Aqui eu multipliquei por 10. Eu falei em cima e embaixo, viu, gente? 4 dividido por 3. 4 terços. E aí chegamos à nossa resposta, alternativa letra D. Beleza? Então refaça o exercício. Treine bastante. Eu vou postar a lista de exercícios na próxima aula. E a próxima aula nós vamos falar da área do círculo. Tá? Eu falei errado. Da área do círculo, área do setor, área do segmento. Beleza? Até mais, galera.